Oi, pessoal, som ok. Pronto. Tá dando para ouvir bem? Ok. Deixa eu só ajeitar aqui, a gente já começa, tá? Ok, né, Fernanda? Boa noite. Boa noite a todos, um grande abraço, sejam bem-vindos. Só um minutinho e a gente começa. Só um instantinho, 8 horas já, né? Vamos começar. Tá uma chuvinha aqui, tomara que não atrapalhe, né? Ok, pessoal, vamos lá? Vamos então fechar os nossos olhos, né? E vamos elevar o pensamento a Jesus, aos espíritos amigos que aqui estão, suplicando o auxílio para o nosso estudo de hoje, para a nossa reflexão. Ampara-nos, Senhor, para que tenhamos discernimento, tenhamos clareza, lucidez, tenhamos amor no nosso coração, ao analisarmos os casos que nos são trazidos através deste livro tão importante de André Luiz. Abençoa todos os lares aqui presentes, abençoa as casas espíritas aqui representadas, abençoa, Senhor, o nosso ambiente virtual, que todos possam se sentir melhor ao longo desta hora em que estaremos juntos. Que o bálsamo consolador possa se derramar sobre todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Como é que tá o som aí, pessoal? Tá dando para ouvir bem? Tranquilo? O som aí, pessoal, tá dando para ouvir bem? Tá dando, né? Tá ok. Então está bom. Vamos lá, né? Vamos começar. Nós vamos dar sequência, pessoal, ao estudo do livro Entre a Terra e o Céu. Nós estamos no capítulo 31, Nova Luta, tá? Que neste capítulo nós estamos vendo, pessoal, a respeito do Júlio que reencarnou, né? O Júlio reencarnou, aquela criança no plano espiritual que estava doente no plano espiritual, precisou reencarnar para melhorar, né? Só que como era um suicida do passado, ele trouxe um problema na região da garganta, tá? Predispondo ele a adquirir certos desequilíbrios nessa região, certas doenças nessa região, tá? E passou algum tempo, em torno de um ano mais ou menos, que ele havia reencarnado, ele adquiriu o croup, né? Adquiriu aquela gripe que vai fechando a garganta, vai interrompendo a respiração, né? Então, o médico foi fazer o diagnóstico, tal, pediu uma nova opinião, né? E foi uma pessoa
um pediatra, ele deu a sua opinião, tal, e realmente ficou clara a doença, né? Então o que que o médico fez? Ele voltou ao hospital e chamou um enfermeiro que voltaria à casa, né, onde estava o Júlio, a casa do Amaro e da Zulmira, para aplicar o soro, né, que o menino necessitava, o soro com a medicação específica, não sei exatamente aí, né? No caso, o que eles aplicariam, né? Não é a nossa área, né? Só que o enfermeiro que foi designado para ir da casa do Amaro e da Zulmira foi justamente o Mário Silva, né? O Mário Silva, que era namorado da Zulmira e que depois a Zulmira deixou o Mário Silva e acabou se casando com o Amaro, que era um viúvo, né? Que já possuía 2 filhos, tal. E o Mário Silva não sabe, mas ele está passando numa determinada casa, que é a casa da Antonina, para ver o caso da filhinha da Antonina, que também está doente, e em seguida ele foi designado para passar na casa da Zulmira. Ele não sabe ainda, né? Estou aqui fazendo só uma introdução, só um retrospecto ligeiro, né? Para vocês se situarem, né? Então a gente está nesse momento. O Clarencio, percebendo o que estava ocorrendo, ele disse assim: olha, nós precisamos correr. Por quê? Porque a lei está aproximando os nossos irmãos. A lei divina. A lei divina está aproximando, independente da vontade dos espíritos, independente do Clarencio, do André Luiz, a lei, como algo invisível, vamos dizer assim, regulando as nossas vidas, né? Só um pouquinho, pessoal. Então ele fala, nós temos que correr, né? Nós temos que correr porque nós temos que preparar nós temos que preparar o Mário Silva. Temos que correr, né? Deixa eu só fechar. Nós temos que correr porque só um pouquinho, é que o som aqui tá. Só um instante, pronto. Agora sim. Para que o choque, né, do reencontro do Mário Silva e a Zulmira não provoque a morte antecipada do Júlio. Porque os fluidos de indignação, os fluidos de revolta do Mário Silva poderiam matar o Júlio antes da hora, né? Ok? Então, e o Mário Silva, só para a gente finalizar aqui a introdução, né? O Mário Silva, como ele passou primeiro na casa da Antonina, a Antonina estava justamente fazendo o evangelho, ela iria fazer o evangelho no lar junto com seus filhinhos, né? E aí chamou o Mário Silva para participar. Então eles estão falando justamente sobre o perdão, né? Que o Mário Silva daqui a pouco ele vai ter que exercitar o perdão e já está se preparando, teoricamente, vamos dizer assim, né? Pela presença dele na casa da Antonina. Tá? Então nós estamos aqui no evangelho que está se dando na casa da Antonina. Vamos continuar aqui, né? Então a palestra parecia ameaçada de esmorecimento, mas o nosso orientador aproximou-se de Antonina e, impondo-lhe a destra sob a fronte, como que a impelia ao comentário justo. Quer dizer, ele estava no meio do evangelho e estava meio que esmorecendo a conversação, né, da Antonina com as crianças. Tinha uma pessoa diferente, que era o Mário Silva, que estava participando, né? Então a conversa estava esmorecendo quando o Clarencio, né, colocou a mão direita, a destra, sobre a fronte da Antonina e ela recebeu um novo fluxo de inspiração, vamos dizer assim, né? Haroldo indagou a genitora de olhos brilhantes. Como devemos interpretar um inimigo em nossa vida? O menino replicou, sem pestanejar. Mãezinha, a senhora nos ensinou que conservar um inimigo em nosso caminho é o mesmo que manter uma ferida perigosa em nosso corpo.
né? Então, olha só a resposta do menino, né? Mãezinha, a senhora nos ensinou que conservar um inimigo em nosso caminho é o mesmo que manter uma ferida perigosa em nosso corpo, né? Então, o menino colocando de uma forma muito boa, né? Quer dizer, nós não devemos ter inimigos, né? Nós não devemos ter inimigos, não é considerar as pessoas como inimigas. Às vezes a convivência se torna difícil, às vezes até inviável em alguns momentos, entre marido e mulher, entre mãe e filho, entre parentes, entre amigos, entre companheiros. Às vezes a convivência se torna difícil e às vezes até inviável no momento, né? Mas nós não precisamos ter inimigos, né? Nós não precisamos ter inimigos, nós não precisamos considerar as pessoas como inimigas, tá? Então, isso depende muito mais de uma atitude nossa, mental, sentimental perante as pessoas, não é? Então, é lógico que uma pessoa que está criando embaraços muito difíceis, é lógico que a gente vai criar algum limite para a pessoa. Por quê? Porque para nós continuarmos vivendo, para nós continuarmos tendo o mínimo de equilíbrio, nós precisamos criar certos limites, não deixar que algumas pessoas interfiram na nossa vida indebitamente de uma forma negativa. Então você cria certos limites, já que a pessoa não está percebendo os limites, você tem que criar certos limites. Não quer dizer que a pessoa seja uma inimiga nossa, um inimigo nosso, não é? Então depende muito mais do significado que você dá para as coisas, tá? Uma pessoa que está desequilibrada, um doente mental, por exemplo, não é? Uma pessoa alienada mentalmente, você tem que criar um limite. Você não pode deixar a pessoa fazer com você o que ela quiser, porque ela está desequilibrada, não é? Então você cria um limite. Você pode até conter a pessoa. Não quer dizer que você vai entendê-la como uma pessoa inimiga. Não, é uma pessoa doente. Só que uma pessoa doente que não responde pelo que faz precisa de uma certa limitação. Entendeu? Então é diferente, né? É muito mais como a gente sente certas situações, tá? A definição foi bem lembrada, falou a viúva com espontaneidade encantadora. Sem a compreensão fraterna que nos garante o culto da gentileza, sem o perdão que ouvida todo o mal, a existência na Terra seria uma aventura intolerável. Além disso, quando Jesus nos dilatou a lição que recordamos hoje, indubitavelmente considerava que a razão nunca vive inteira ao nosso lado, né? Cada um tem o seu ponto de vista, né? O ponto de vista é a vista de um ponto. Então eu falo do ponto onde eu estou vendo, o outro fala do ponto onde ele está vendo, não é? Então, numa relação, né, numa vida conjugal, por exemplo, a gente escuta um lado, a gente dá razão para aquele lado, a gente escuta o outro lado, a gente dá razão para o outro lado também, não é? Então, muitas vezes, nós temos que saber ouvir os dois lados e extrairmos aquilo que for o melhor para a harmonização, né, da relação, né? No caso de marido e mulher, por exemplo, né? Se fomos ofendidos, em verdade, também ofendemos por nossa vez. Precisamos desculpar os outros para que os outros nos desculpem, né? Às vezes você não fez nada nessa existência, mas pode ser que você tenha feito na outra, né? Às vezes nessa vida a gente não fez nada. Pode ser que a pessoa traga sentimentos de outra existência a nosso respeito, não é? Então, quer dizer que você vai deixar a pessoa fazer qualquer coisa com você? Não, né? Não. Mas dá para compreender melhor o sentimento da pessoa por nós, ou o nosso sentimento pela pessoa. Dá para compreender, né? Porque muitos dos sentimentos que a gente traz, eles têm a ver com o passado. Tem a ver com as lembranças que a gente está revivendo, de certo modo, de uma forma meio nublada, mas estamos percebendo, de certo modo, certos sentimentos, certas emoções do passado que vêm à tona, tá?
Então é muito comum, né? Às vezes você não fez nada para a pessoa nessa vida e a pessoa pode agir de uma forma negativa com você, né? Então pode ser que ela esteja trazendo coisas que você fez para ela no passado. Então a gente pode perdoar e a pessoa também pode exercitar o perdão para conosco, né? Precisamos desculpar os outros para que os outros nos desculpem. Quando abraçamos o ideal do bem, compete-nos tentar, por todos os meios ao nosso alcance, a justa conciliação com todos os que se encontrem conosco em desarmonia, prestando-lhes serviço para que renovem a conceituação a nosso respeito. Vamos dar uma paradinha aqui, né? A gente é chamado de 1000 formas diferentes a tentar uma aproximação e a tentar refazer certos vínculos, né? A gente é chamado no trabalho, na família, em qualquer parte, em qualquer organização, instituição, nós somos chamados a tentar conviver, frequentemente reestruturando relacionamentos do passado, frequentemente, pessoal. Tá? Então, vínculos difíceis, conflituosos do passado ressurgem na nossa vida, né? Para nós tentarmos a conciliação, ok? Às vezes, quando chega no presente, às vezes nem todos se ajudam. Às vezes você ajuda, você faz a sua parte, a outra pessoa ela está indo para um caminho difícil, ela não se ajuda, tá? Então, muitas vezes, certas separações, se justificam, por quê? Porque um dos lados está querendo o ajustamento, o outro lado está querendo se complicar, né? Às vezes o marido que envereda pelo caminho do alcoolismo, da drogadição, né? E aí a esposa, como é que ela faz? Ela vai suportar tudo, ela vai tolerar tudo, vai tolerar as agressões contínuas, físicas, morais, né? Psicológicas. Até a Teresa de Brito ela fala, né, no livro Vereda Familiar, que tem casos que justifica até a separação. Não é? Por quê? Porque é um remédio mais drástico para uma situação de profundo desrespeito e até risco de vida em certas situações, né? Então, às vezes, um lado se ajuda, o outro lado não ajuda. Então, mesmo que tenham situações para vencerem juntos, situações para reajustarem conjuntamente, está se tornando inviável a relação nesse momento, por quê? Porque um dos lados não está colaborando. E está colocando um peso muito grande sobre o outro, que o outro pode aguentar e pode não aguentar, né? E se justifica até se não aguentar, né? Então ela fala que tem casos que a pessoa começa a entrar em profunda alienação mental, né? Ou de viciação, né? De agressão física, tá? E aí se torna difícil manter certos relacionamentos, né? Ok? Então, não quer dizer que ambos não se perdoem, ou não quer dizer que a mulher, de repente, a mulher não perdoa o marido. Não, não é isso. É que ela se respeita, ela se ama, ela ama o marido, perdoa, sim, os erros do marido, sim, mas ela se respeita também. Então, ela coloca um certo limite, entendeu? Então, nós todos, por vezes, a gente vivencia situações dessa forma. Às vezes é no trabalho, né? Às vezes é na família ou em qualquer outro lugar, mas nós somos forçados a tomar certas medidas de contenção, né? Quando o outro começa a se desequilibrar muito, quando o outro começa a se desviar muito, você tem que conter, né? Até para que você não vá junto com a pessoa no caminho do desequilíbrio, né? Ok. Mais vale para nós o acordo pacífico que a demanda mais preciosa, porque a vida não termina neste mundo, e é possível que, buscando a justiça em nosso favor, estejamos cristalizando a cegueira do egoísmo em nosso próprio coração, caminhando para a morte com aflitivos problemas.
Coração que conserva rancor é coração doente. Alimentar ódio ou despeito é estender inomináveis padecimentos morais no próprio espírito, né? Quer dizer, essa situação é problemática, né? Quer dizer, essa situação específica que é muito problemática. Qual? A situação de você ficar nutrindo sentimentos adversos. Né? A situação de ficarmos nutrindo sentimentos adversos. Ficarmos nutrindo mágoa, ressentimento, ódio, desejo de vingança. Né? Quer dizer, desejarmos o mal para o outro. Isso sim é muito passivo de trabalharmos dentro de nós, de melhorarmos dentro de nós. Essa é a pior situação. Essa é a pior situação. Porque aí você se envolveu totalmente com o desequilíbrio do outro. Se o outro errou com você, aí você caiu totalmente. É a hora que você está dando recibo, né, para o mal. Você está entrando na mesma frequência. Nós não vamos nos deixar arrastar pelo outro quando o outro se desvia. Mas nós não vamos descer junto com o outro na vibração negativa, né? Nós não vamos nos deixar arrastar. Se a pessoa quer ir por esse caminho, ela vai. Mas eu desejo bem para a pessoa, não vou pelo caminho que a pessoa está indo, e desejo bem, desejo sucesso, desejo realização, tudo de bom para a pessoa, mas eu não entro pelo mesmo caminho que a pessoa está entrando, né? Então isso é uma distinção que nós temos que fazer. Faz com que a gente não sinta o outro como inimigo, mas como um doente. Um doente, às vezes, que por enquanto não quer tratamento, por enquanto não quer auxílio, por enquanto não quer mudança. Tem muitos doentes que nem percebem que são doentes. Né? Como é que você vai tratar um doente que não percebe que é doente? Às vezes a pessoa fala, Alexandre, mas você tem que compreender, você tem que ajudar. Aí você pergunta, mas a pessoa quer ser ajudada? A pessoa quer ser ajudada? A pessoa quer mudar? A pessoa quer realmente rever os pontos onde está errando e tal? Então, eu posso perdoar, né? Eu posso perdoar, mas no momento a pessoa não permite que eu ajude mais do que uma prece que eu faça, mais do que um atendimento a um espírito que a gente faça ligado à pessoa. Isso a gente pode fazer, atender espíritos ligados à pessoa, né? Ajudar de uma forma indireta. Mas se por enquanto a pessoa não enxerga o próprio desequilíbrio, o que a gente vai fazer? A gente vai se colocar junto com a pessoa para deixar nos arrastar na sua onda de desequilíbrio, né? Então aí nós temos que saber onde que nós vamos, onde que nós trilhamos o nosso caminho, né? Ok? A Leila colocou, gerando doenças em nosso organismo. Exatamente, aí se eu cultivo ódio, desejo de vingança, se eu cultivo pensamento negativo, né? Mágoa, ressentimento, aí eu adoeço. Né? Então, nada justifica isso. Nada justifica. Nós guardarmos sentimentos negativos pelas pessoas, é guardarmos lixo dentro de nós. Né? Não tem serventia nenhuma, só causar doenças para nós. Né? Então, não é por aí, né? E aí o Mário Silva, ouvindo os comentários da Antonina junto com as crianças, né? Esse assunto todo ali rolando no Evangelho, o Mário Silva ali, né? Pensando nas coisas dele, né? Pensando nos conflitos que ele está vivenciando, né? Então, continuando, né? Silva estava pálido. Ele estava pálido com os comentários que estavam sendo feitos, né? Aquelas conclusões feriam-lhe fundo o modo de ser, porque ele trazia o coração em brasa, ele trazia profundo ressentimento com a Antonina. Né? Tão desajustado se revelou escutando aqueles apontamentos, que Antonina, em lhe registrando a estranheza, ponderou sorrindo.
O senhor, de certo, nunca teve inimigos. O enfermeiro diligente será, sem qualquer dúvida, o irmão de todos. Sim, sim, não tenho adversários, né? Gaguejou o moço constrangido, tadinho, né? Porque ele trazia muito forte o sentimento contraditório com a Zulmira e com a Amaro, né? E inclusive ele vinha se encontrando à noite com o Amaro, né? Discutindo com o Amaro, relembrando o passado e tal, né? Então ele trazia esses conteúdos muito fortes gravados dentro dele, né? Então esse tema sobre o perdão, né? Perdoar 70 vezes 7 vezes, que Jesus falou no Evangelho, para o Mário Silva caiu, né? De uma forma difícil de digerir, né? Porque ele trazia bastante ressentimento, né? A Luciane Feiner. Uma dica para quando vir alguém carregado de coisas negativas, como se proteger? Então, Luciane, quando a gente se depara com pessoas assim, a tendência é a gente espelhar a pessoa. Então, se a pessoa chega com raiva, a tendência normal é a gente espelhar a raiva da pessoa, a gente ficar com raiva também. Se a pessoa vem com sentimentos negativos, com atitudes negativas, o mais comum é a gente espelhar a pessoa. Isso é normal, né? Isso acontece. Essa é a reação normal que nós temos, tá, pessoal? Se alguém chega mal-humorado, a gente já fica mal-humorado também. A pessoa fala mal com a gente fala mal com a pessoa. Isso é o normal do nosso dia a dia, né? Por que eu falei isso? Porque para a gente agir de uma forma diferente e não entrar na frequência da pessoa, é preciso nós estarmos centrados em nós, percebermos a dificuldade da pessoa e nos esforçarmos por mantermos a nossa vibração, por mantermos a nossa conduta. Quando a gente entende que a pessoa está com um problema dentro dela, aquele problema a princípio não é meu, é dela. Eu não preciso trazer para mim, mas eu posso ver que ela não está bem. Eu posso compreender que ela não está bem. Se ela vem para cima de mim de uma forma irritada, com irritação, nervosa, eu preciso entender que a pessoa não está bem. Então ela está agindo à maneira de um doente. Ela está tendo um momento de irreflexão, né? Momento, como diz o Evangelho, momento de cólera, é quase que um momento de loucura passageiro, né? Passageira. Então, quando a gente separa o que é do outro e o que é nosso, fica mais fácil da gente não se envolver com aquele sentimento, com aquela energia, né? Aí você percebe que a pessoa não está bem, você podia retrucar, aí você não retruca. Você pode até ouvir o que a pessoa está falando, mas deixa eu ficar em oração aqui, deixa eu ficar em prece, deixa eu pedir ajuda para os bons espíritos, porque a coisa está feia, a coisa tá complicada, né? Então isso ajuda a gente a se manter bem. Não é fácil, porque receber daquela energia negativa e você digerir daquilo e devolver uma energia positiva não é fácil. Mas é um exercício que a gente precisa fazer, né? De ter essa capacidade de pegar esse lixo e reciclar esse lixo e devolver com coisas boas. Não é fácil, né? Mas é preciso, né, pessoal? É preciso a gente fazer isso para a gente conviver bem e para não adoecermos, porque o outro, ele pode optar por essa conduta. Eu não preciso entrar nesse comportamento do outro. Isso aí é uma opção dele. Se eu fizer o mesmo jeito que ele está fazendo, eu estou dizendo que ele tem poder sobre mim.
ele tem poder de controlar o meu comportamento, porque ele age de um jeito e eu reajo do mesmo jeito, né? Agora, se eu ajo diferente, aí eu estou dizendo que ele não tem poder sobre mim. Eu ajo como eu quiser. E o que eu quero é agir com saúde, é agir com equilíbrio, né? Não estou falando que é fácil não, viu, pessoal? Mas na convivência a gente precisa adquirir essa habilidade, né? Todos nós precisamos. A Aline Mariano colocou: eu não me vingo e nem desejo mal à pessoa, mas me afasto. Não quero mais contato. Ainda não consigo dar um passo maior que esse, né? Em algumas situações pode ser necessário isso, Aline. Tá? Em algumas situações pode ser necessário. Tá? Pode ser necessário. Até porque naquele momento especificamente, nenhum dos dois, às vezes, tem condição de fazer mais do que isso. Né? Então, dependendo da relação, às vezes nenhum dos dois, naquele momento, pode não ter condição de fazer mais do que isso. Então, não é produtiva, a convivência não é produtiva. Porque a tendência é ir para um desgaste cada vez maior. Quer dizer, ao invés de você estar caminhando para uma aproximação cada vez maior, você vai criando um desgaste cada vez maior. Uma tendência a piorar naquele momento. Tá? Então, às vezes, um certo afastamento dá tempo das pessoas amadurecerem certos aspectos, né? Cada um ter as suas experiências, que vai gerar um certo crescimento e tal. E às vezes a pessoa se encontra daqui a alguns anos, ou daqui a alguns meses a situação já é diferente, né? Então depende, cada caso é um caso, né? Vai ter uma solução diferente, vai ter um encaminhamento diferente, né? Agora, o que foi falado é importante, a gente não precisa ficar vibrando negativamente, a gente não precisa ficar torcendo contra, nem querendo vingança, não, nada disso. E fazer isso seria uma precariedade muito grande da nossa parte, né? Seria uma demonstração, né? Muito evidente ainda de um primitivismo nosso, né? Então nós não precisamos agir dessa forma também, né? Ok. Ok, então vamos lá, deixa eu ver onde eu parei aqui. Ela falou: o senhor não deve ter inimigos, né, seu Mário? O senhor é um enfermeiro, todo mundo gosta do senhor. O senhor é irmão de todos, né? Ela falou porque ela percebeu que o Mário Silva estava ficando meio atrapalhado ali no meio do evangelho, né? Ele estava ficando meio desconcertado com o tema, então ela falou assim para ver se tirava ele um pouco daquela situação, né? Mas na tela mental, sem que ele pudesse controlar, a eclosão das próprias reminiscências apareceram. Amaro e Zulmira. Quer dizer, ele falou: não é verdade, não tem inimigos, não. E na mesma hora apareceu lá a figura do Amaro e da Zulmira na sua tela mental, né? Porque não dá, a nossa mente, a gente não tem esse controle, né? Escapa os nossos pensamentos assim, né? É muito interessante, né? Aí apareceu já a presença do Amaro e da Zulmira na mente dele, né? Como os desafetos que ele, no âmago do espírito, não conseguia desculpar, né? Então, no fundo, ele ainda não tinha desculpado, né? Odiava-os, sim, odiava-os, pensou de si para consigo. Jamais suportaria um acordo com semelhantes adversários. Então, na mente dele, no momento que nós estamos aqui, não havia a menor hipótese de aproximação, de acordo com esses que ele considerava adversários. A Zulmira, que o deixou e logo se aproximou do Amaro, e o Amaro, entre aspas, por ter tirado a Zulmira dele, né? Por ter roubado o amor dele, que ele considerava que era dele, né? Então ele via, veja só, né? Uma escolha que ela fez, E o Amaro, né? Ela era uma pessoa livre, ela era uma pessoa, né? que se aproximou do Amaro, e o Amaro não se aproximou dela, não havia problema nenhum.
Mas na ótica do Mário Silva, os dois eram seus adversários. Né? Os dois eram seus adversários. Olha que ponto que a gente chega, às vezes, de interpretar adversários, né? Com pessoas que estão simplesmente fazendo outras opções. Né? E nós não devemos interferir no livre-arbítrio do outro ou nos impormos sobre o outro. Né? O outro tem que me amar. Né? A pessoa tem que me amar, porque eu amo ela, então a pessoa tem que me amar também. Ninguém tem que amar a gente. Ninguém precisa amar. Não precisa ficar perto só perturbando a gente. Né? Quer dizer, a pessoa não precisa amar, mas a pessoa que não sabe os limites e só fica criando inconvenientes, só fica nos desgastando. Né? Aí você também, é como a Aline colocou, você não precisa ficar permitindo que alguém desestruture a sua vida quando você pode seguir um caminho e a pessoa seguir o caminho dela também. Né? Agora, ninguém é obrigado a me amar. Né? Só que aí a pessoa siga o seu caminho, então, busca suas experiências e tal. Né? Eu não preciso ter unanimidade. Seria vaidade nossa, nós queremos que todo mundo nos amasse. Seria uma grande vaidade, a gente queria que todo mundo amasse a gente. Né? Nem Jesus conseguiu isso. Tanto que ele acabou crucificado, né? Porque muitos o odiavam. Então, quem sou eu? Né? Quem somos nós para queremos que os outros nos amem? Né? Nós não temos condição de ser unanimidade. Né? Mas também não vamos deixar que os outros façam conosco o que quiserem, vamos dizer assim. Né? Então, nós precisamos nos respeitar e respeitar o outro também. Né? Então, é por aí, né, pessoal? Só que na ótica do Mário Silva, não. A Zulmira tinha que ter amado ele, né? Quer dizer, é uma interpretação errônea do amor, do que é amor, né? Então, ele queria se impor sobre a Zulmira, né? E a Zulmira fez uma outra opção. A Zulmira fez uma escolha, né? Ok? Entretanto, a sinceridade da interlocutora encantava-o, a Antonina, né? Aquela viúva jovem, cercada de 3 filhinhos, superando talvez obstáculos dos mais inquietantes para viver, constituía um exemplo de quanto podia edificar o espírito de sacrifício. Em nenhum ambiente encontrara antes aquele calor de fé pura necessário às grandes construções de ordem moral. Além de tudo, laços de vigorosa afinidade impeliam-no para aquela mulher, com quem se simpatizara à primeira vista. Né? Então, é que os dois se conheciam, né? Os dois se conheciam. Eu já falei, né? Nós na semana passada a gente recapitulou. O Mário Silva era o Esteves, da época da Guerra do Paraguai. Né? E o Esteves foi traído, a sua esposa o traiu, ele abandonou a esposa lá com quem, né, ela havia traído ele, e ele foi para um outro ambiente, onde ele, né, na guerra, na época da Guerra do Paraguai, ele foi e encontrou Leonardo Pires casado com a Lola Ibarruri. A Lola Ibarruri era a Antonina de agora. E o que ele fez? Do mesmo jeito que alguém se aproximou da relação dele com a esposa dele, né, e acabou traindo ele, ele foi e se aproximou do Leonardo Pires e da Lola Ibarruri. E acabou se envolvendo com a Lola Ibarruri. Né? E aí o Leonardo Pires viu os dois juntos, se aproximou do Esteves, que também era um enfermeiro na época, né? E ele envenenou o Esteves. Né? O Leonardo Pires acabou envenenando o Esteves. Né? Então, assim, por isso que ele se sente atraído pela Antonina, porque ele reconheceu nela a sua parceira do passado, a Lola Ibarruri, com quem eles traíram ali a confiança do Leonardo Pires. Né? Ok, pessoal? Estão lembrando aí? Está fazendo sentido para vocês?
Hoje não está travando não, né? Está funcionando direitinho? Ok. Vamos lá, vamos continuar? Então ele estava encantado com a Antonina, né? Ele estava naquela de nunca te vi, sempre te amei, né? Ele está se sentindo acolhido pelas crianças, pelos filhinhos dela. Ele está admirando demais o comportamento dela, a atitude digna dela, a fé que ele está sentindo na presença ali da Antonina com as crianças, né? Então ele está encantado com o ambiente, né? Ele está encantado com o ambiente. Veja como é que é o passado, né? Como é que a gente reconhece as pessoas ligadas a nós pelo passado, né? A gente reconhece às vezes de uma forma positiva e às vezes a gente reconhece de uma forma negativa, né? A gente se aproxima e lembra, né? Não sabe por quê, mas se sente atraído ou sente uma certa aversão a certa pessoa. Você fica com o pé atrás, fica com receio, uma certa desconfiança. Por quê? Porque alguma coisa diz dentro de você, né, que aquela pessoa pode trair a sua confiança, a pessoa pode criar dificuldades, pode criar embaraços, né? Então, às vezes isso é lembrança. Às vezes é apenas uma observação mesmo da intuição que você pode ter a respeito de certas pessoas, que a gente inclusive deve valorizar a nossa intuição, né? Porque a gente se privaria de muitos problemas se a gente seguisse um pouco mais a nossa intuição. Assim, os espíritos até nos explicam, né? Então, por mais vasculhasse as próprias lembranças, não conseguia recordar onde, como e quando a conhecera. Ele tentava buscar na sua memória, mas não conseguia achar onde, como e quando conhecer aquela mulher, né? E é bom que nem lembrasse também, porque não seria uma boa, não, né? A maioria das coisas do passado é melhor a gente não lembrar, não. A Vanusa colocou: quando não conhecemos alguém, mas sentimos amor como uma avó maravilhosa. Será lembranças passadas, né? Pode ser, às vezes você não conhece, não chegou a conhecer fisicamente, né? Mas pode ser um espírito muito próximo seu, né? Espiritualmente você conhece. Você sente até saudade de alguém que você não conheceu. Né? Pode ter a ver com isso, sim, né? Lembranças do passado, né? E continuando, sentia, porém, que a palavra dela lhe impunha indefinível bem-estar. Fitando-a com enternecimento, perguntou: a senhora julga que devemos procurar a conciliação com qualquer espécie de inimigos? Ele já está tentando, ele está pensando no caso dele lá com a Zumira, o amado, né? Então ele está jogando ali para ver se ela explica melhor essa situação, né? Então a senhora julga que devemos procurar a conciliação com qualquer espécie de inimigos? Sim, respondeu a interpelada sem hesitar. E quando os adversários são de tal modo inconvenientes e que a simples aproximação deles nos causa angústia? Aí o Mário Silva perguntando, né? E quando os adversários são de tal modo inconvenientes que a simples aproximação deles nos causa angústia, o que a gente faz, né? Que a aproximação da pessoa se tornou tão inconveniente, porque está pensando lá no amado e na Zumira, que ele não consegue nem pensar em se aproximar deles, né? Antonina compreendeu que algo doloroso vinha à tona daquela consciência que lhe ouvira a dissertação, ocultando-se, e obtemperou. Entendo que há sofrimentos morais quase intoleráveis. Entretanto, a oração é o remédio eficaz de nossas moléstias íntimas.
É verdade, às vezes a gente fala para alguém que alguém fala de uma pessoa assim, uma raiva, com ódio, né? Às vezes eu vejo isso no consultório, né? Quando a pessoa abre o coração, as situações que ela já viveu, tal, e fala dos sentimentos contraditórios que tem com alguém que não suporta, que não tolera, tal. Então, assim, às vezes a gente conversando com a pessoa, né? A gente vê que a pessoa precisa limpar um pouco o coração, ela precisa dissolver aquela mágoa toda, aquele rancor. Então, só de estar falando com a gente já ajuda, né? Já ajuda a melhorar um pouco. Mas às vezes é preciso um pouco mais. E a medicação, ela passa muito por nós não ficarmos nutrindo aquele sentimento. Ressentimento é ressentir, é sentir novamente. Então a pessoa fica falando muito, insistentemente sobre aquilo, fica como que uma vitrola que fica ali voltando sempre para aquele ponto, né? E aí fica aumentando a carga, que cada vez que fala sobre aquilo, a pessoa revive aquilo e fala com ódio e tal, né? Então isso não ajuda, né? O desabafo ajuda em parte, mas se a pessoa fica preso ali, aquilo não ajuda. Ela só vai aumentando ali a contrariedade dela com relação à pessoa, né? Então, assim, a gente propõe às vezes, olha, você precisa começar a mandar boas vibrações para essa pessoa, entendê-la como um doente, uma pessoa que não conseguiu agir, uma pessoa que se equivocou. A princípio, as pessoas, não, que absurdo, como é que eu vou vibrar positivamente e tal, né? Aí a pessoa começa a dar um monte de argumentos que ela não pode nem imaginar que a pessoa tenha sucesso, que a pessoa tenha, seja feliz, que a pessoa tenha, né? Aí então a gente entende que ainda há algo a ser trabalhado, né? Durante algum tempo ainda, né? A pessoa precisa trabalhar até para a saúde dela, ela vai precisar compreender que guardar isso, esse sentimento dentro dela é guardar lixo, é guardar doença dentro dela, é guardar piche dentro dela, né? Então, quando houver mais amor por ela mesma, aí ela vai entender que ela precisa expressar esse amor. Ela não precisa concordar com a pessoa, ela não precisa viver junto com a pessoa, mas ela pode começar a irradiar coisas boas para a pessoa, porque isso vai limpar o sentimento dela. Isso vai harmonizá-la com ela mesma. Por isso que a gente fala que o perdão liberta. O ódio faz a gente grudar com as pessoas. O amor faz nós nos libertarmos da pessoa, né? Então, quando você ama, você deseja o bem, você vai como que deixando cair no esquecimento. Você lembra durante um tempo até para mandar boas vibrações, né? E essa vibração chega até a pessoa e gera um bem-estar na pessoa. E às vezes até ela pode começar a pensar bem de você também. É porque ela recebe as suas energias, ela pode também começar a perdoar você, e aí ela também vai, e aí vocês vão quebrando aquela sintonia que antes ficavam um pensando no outro, vibrando mal e desejando mal e tal, né? Grudados, psiquicamente estão ali sintonizados, grudados, né? Colados um ao outro, né? Agora, quando você ama, você manda boas vibrações, não fica pensando muito na pessoa não, porque daqui a pouco você está brigando junto com a pessoa de novo, né? Você está brigando com a pessoa mentalmente. Então, mas todo dia manda boas vibrações, todo dia ora pela pessoa, mas esquece também. Orou, aí depois esquece. Porque se você ficar pensando muito, aí você começa a lembrar dos problemas, aí começa, né? Então, ora, manda boas vibrações e deixa a pessoa viver a vida dela e você viver a sua, né? Isso vai limpando o nosso sentimento. De repente, quando você encontra com a pessoa, passado algum tempo, você nem tem nada contra a pessoa, até porque você tem orado por ela, tem mandado boas vibrações, né? Você já foi processando aquelas ocorrências dentro de você. E às vezes até a pessoa também fez isso, né? Aí você até se surpreende, porque você
age de uma forma amistosa com a pessoa também age de uma forma amistosa com você, né? Aí acaba, né, até você se surpreendendo com o resultado. Eu vejo muito isso, né? Eu proponho muito isso para as pessoas, porque, pessoal, não adianta a gente querer um perdão imediato. O perdão ele precisa ser amadurecido, né? O perdão imediato, eu não acredito muito nesse perdão imediato, acho que é muito da boca para fora. E aí depois fica surgindo aquele ressentimento ao longo do tempo, ele fica reaparecendo, é porque não perdoou não, né? O perdão você tem que ir amadurecendo, né? Você vai trabalhando vagarosamente, você vai amadurecendo ele, né? Até chegar ao ponto que realmente não tem mais nada e você foi se limpando daquela energia, né? Então não é da boca para fora, é um perdão que foi sendo conscientizado, foi sendo trabalhado fisicamente, emocionalmente, vibratoriamente, né? Então isso é legal, isso é um perdão mais profundo e melhor estruturado, vamos dizer assim, né? Então é bom perdoar, é ótimo perdoar 70 vezes 7 vezes e tal, mas não por imposição, né? Mas partindo de dentro para fora, até porque eu percebi que a minha saúde precisa, até para que eu me ame, eu preciso perdoar, né? Então deixa eu treinar esse perdão, deixa eu exercitar esse perdão, né? Então aí eu vou de fato fazendo algo sustentável, vamos dizer assim, né? Ok? Então ele perguntou, né? Mas e se as pessoas nos causam, a simples aproximação nos causa angústia e tal, né? Aí ela falou, olha, eu entendo que há sofrimentos morais quase intoleráveis, né? Entretanto, a oração é o remédio eficaz nessas moléstias íntimas. Se temos a infelicidade de possuir inimigos, cuja presença nos perturba, é importante recorrer à prece, rogando a Deus nos conceda forças para que o desequilíbrio desapareça, porque então um caminho de reajuste surgirá para a nossa alma. Todos necessitamos da alheia tolerância em determinados aspectos de nossa vida, não é? Então, é aquilo, né? Nós não precisamos cultivar inimigos. Nós não precisamos ficar mantendo certos relacionamentos cuja pessoa fica dando picada na gente toda hora, né? A pessoa fica dando alfinetada na gente toda hora. Fica criando embaraços, constrangimentos toda hora, né? Então a gente precisa ficar cultivando esse tipo de situação, né? É aquilo que a gente já falou, vamos criar certos limites, né? Se a pessoa não consegue criar, crie você, estabeleça certos limites, porque ninguém gosta de ficar recebendo farpada toda hora, né? Alfinetada toda hora, né? E às vezes tem pessoas inconvenientes que acabam caindo nesse tipo de comportamento, né? De ficar dando cutucada e ficar criando situações toda hora, né? Então crie os seus limites para que você não permita que a pessoa crie mais dificuldades, né? Então você cria certos limites e aí você dá oportunidade até para a pessoa não ficar errando com você toda hora, porque aí haja perdão, né? Haja perdão para você, né? Porque se você permite que a pessoa fique te picando toda hora, você tem que ficar perdoando toda hora, né? Mas por falta de uma limitação que você estabeleça, né? Então você se impõe ficar perdoando toda hora, né? E a pessoa ali criando problema toda hora, quer dizer, não precisa disso também, né? Então são limites que a gente vai criando, né? Ok? Aí continuando, né? Vamos ver se dá tempo da gente terminar aqui. Os olhos de Mário cintilaram, e quando o ódio, aí ele falou, né? E quando o ódio nos avassala ainda mesmo quando não desejamos, inquiriu preocupado. Quer dizer, está cada vez abrindo mais, né?
E quando o ódio nos avassala, ainda mesmo quando não desejamos, né? Quer dizer, está falando dele, que sente muito ódio, até quando ele não queria, parece que uma força maior do que ele, né? Faz com que ele sinta ódio de ambos, né? Aí ela respondeu: não há ódio que resista aos dissolventes da compreensão e da boa vontade. Quem procura conhecer a si mesmo, desculpa facilmente. Né? Então, não há ódio que resista aos dissolventes da compreensão e da boa vontade. Nós não precisamos concordar com a pessoa, nós não precisamos nos desequilibrar junto com a pessoa, mas nós podemos compreender e termos boa vontade para com a pessoa. Podemos orar pela pessoa, podemos até, né, se quiser a gente ajuda de alguma forma, mesmo que a gente não concorde com a pessoa. A gente pode se dispor a ajudar a pessoa, né? A gente não precisa entrar no mesmo desequilíbrio que a pessoa está. Aliás, para a gente poder ajudar, de fato, nós temos que estar fora do problema da pessoa. Só aí que a gente consegue ajudá-la, né? Se a pessoa quiser, né? Mas isso faz com que a gente dissolva ódios, ressentimentos, a compreensão verdadeira. Faz com que a gente dissolva esses sentimentos, né? Quando a gente sente ódio, isso é um capítulo à parte, né? A gente teria que estudar isso. Mas o ódio é o estágio terminal do desarranjo comportamental. Tá? É o estágio terminal do desarranjo comportamental. A gente vai se desarranjando, a gente vai se deteriorando. O ódio é o estágio final disso. Por quê? Porque todo sentimento de mágoa, ressentimento, né, é expressão da insegurança em nós. Então a gente acha que foi lesado, às vezes foi, às vezes não foi, mas não importa também se foi ou se não foi. Se você acha que foi lesado, se você acha que foi prejudicado e você é inseguro, aí você fala assim, tá tudo acabado, aquela pessoa acabou comigo, aquela pessoa me jogou na lama, aquela pessoa fez isso, aquela pessoa fez aquilo, aquela pessoa... Né? Você fica cultivando a autocompaixão, a vitimização. Né? E aí, a próxima etapa é o ressentimento, né? Depois da insegurança, autocompaixão, que leva à mágoa, ressentimento, que leva ao ódio. Ok? Que seria a etapa terminal do desarranjo comportamental. Ok? Então, o ódio, ele oculta dentro de nós frustrações que nós trazemos, inseguranças, medos, né? Ocupa uma porção de conteúdos conflitivos dentro de nós, que a gente não conhece, não trata e depois projeta em ondas de ódio para aquele suposto inimigo que eu elegi como inimigo, né? Ou que eu, né, estou acreditando que é meu inimigo, e aí eu projeto sobre a pessoa essas ondas de ódio, que na verdade elas são para mim mesmo. Né? Ela, na verdade, é ódio para comigo mesmo. Só que eu não percebo isso. Eu elejo alguém, um inimigo fora de mim, porque eu não percebo que o inimigo está dentro de mim. Né? Então eu elejo alguém de fora e fico brigando com alguém de fora, né? Que passa a ser o meu inimigo, tal, recebendo as ondas de ódio. Então, olha que coisa, né? Então, por isso que é importante o autoconhecimento. Por isso que é importante nós pararmos, olharmos para dentro de nós. Quando alguém está nos incomodando fora, vamos olhar para dentro. Vamos buscar a segurança interior, vamos buscar o amor dentro de nós, a compreensão, vamos buscar esses equipamentos que nós podemos lançar mão para lidarmos com o outro, né? Então, ela colocou aqui, né?
Quem procura conhecer a si mesmo, desculpa facilmente. Sim, porque se eu me coloco no lugar do outro, né, sempre há espaço para atitude amorosa, sempre há espaço para compreensão, né? Silva empalidecera. Antonina percebeu que o tema lhe fustigava o coração e, amparada por nosso instrutor, que a enlaçava, paternal, rematou considerando: um homem, porém, na sua tarefa, é um missionário do amor fraterno. Quem socorre os doentes penetra a natureza humana e entra na posse da grande compaixão. As mãos que curam não podem ferir. Em seguida, o primogênito da casa fez as preces de encerramento. Né? Agora, esse final aqui da Antonina foi, né? Isso aqui veio do alto mesmo, né? E era bem a preparação que o Mário Silva estava precisando. Ele escutou, o Clarencio ali, ele ajudou na inspiração da Antonina para que ele ouvisse aquilo que ele precisava. Porque daqui a pouco ele vai na casa da Zulmira, mas isso aí vai ficar para cenas dos próximos capítulos aqui, semana que vem nós vamos ver o que vai acontecer lá na casa da Zulmira, né? Mas o que ela falou aqui, eu vou até repetir, ó, um homem, porém, na sua tarefa, é um missionário do amor fraterno. Quem socorre os doentes penetra a natureza humana e entra na posse da grande compaixão. Então está estimulando ele a compaixão. Porque ele vai se deparar com uma criança no berço, né, uma criança doente, com 1 ano de idade, que é o Júlio, né? As mãos que curam não podem ferir. Seria um contrassenso, né? Você trabalhar pela cura, você trabalhar pelo ajuste, você trabalhar pela saúde, criando desajustes, né? Criando feridas, né? Seria um grande contrassenso, né? Aí só para terminar, só tem um trechinho aqui, a gente já acaba. A viúva serviu o café reconfortante, acompanhado de um bolo humilde. A conversação prosseguia animada, todavia o hóspede consultou o relógio e reparou que o tempo lhe exigia retirada. Deu instruções a Antonina quanto à medicação da doentinha, da filha da Antonina que estava doente, né? E pediu respeitoso para voltar no dia imediato, não somente para rever Lisbela, que é a filha da Antonina, mas também para palestrar com os amigos. A senhora e as crianças aqueceram felizes, afirmando-lhe que seria sempre bem-vindo, e Mário, com um sentimento novo a lhe brilhar nos olhos, seguiu dentro da noite, como quem caminhava tangido por abençoada esperança, ao encontro de novo destino. E veja como é que é a vida, né? Né, Vilani? Olha como é que é a vida. A Elisete até colocou providência divina. Exatamente. Olha como é que é a providência divina agindo na nossa vida, né? Quer dizer que levou ele justamente para a casa da Antonina, né? Ele participou do Evangelho, o tema foi o perdão, bem no dia que ele iria reencontrar a Zulmira e o Amaro. É a providência divina mesmo, né? Você vê a misericórdia de Deus através da ajuda espiritual, né? Com todo o cuidado, carinho ali dos espíritos conosco. Quantas vezes isso acontece conosco? A gente fala assim, por coincidência eu encontrei antes fulano de tal. Por coincidência eu li um trecho do Evangelho que falava um determinado assunto e foi justamente o que aconteceu depois, tá? Mas é que os espíritos, como eles têm uma visão de longo alcance, eles sabem o que nós estamos para passar. Eles sabem o que vai acontecer conosco daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas ou daqui a algumas horas. Então eles nos levam para certas situações que nos preparam, né? Então isso é muito bom, ainda bem, né, que a gente tem essa ajuda toda, né, pessoal? Nós vamos dar uma paradinha, semana que vem a gente vê então como é que foi o encontro do Mário Silva com a Zulmira e com o Amaro, né? No capítulo 32, que nós vamos fazer na semana que vem, tá? Vamos então fazer a nossa prece, pessoal.
para finalizarmos o estudo de hoje, né? Muito gratos a Jesus pela oportunidade de estudarmos este livro. Muito gratos a André Luiz e muito gratos a todos os personagens do livro que nos mostram, através das dores que eles sofreram, das dificuldades que padeceram, exemplos para que nós saibamos trilhar os nossos caminhos com equilíbrio. Lembrando que se tratam de pessoas legítimas, né, seres humanos, e não apenas personagens de uma ficção, mas espíritos que estão encarnados ou não, mas que estão em algum lugar, recebendo as nossas energias de gratidão, as nossas energias de carinho, de respeito, para que eles recebam onde estiverem essas forças estimulantes do nosso pensamento e do nosso sentimento, e estejam mais fortalecidos, mais felizes, seguindo a sua caminhada. Então, muito obrigado, Senhor Jesus, abençoa todos que estão e que estiveram conosco, e que possamos todos ter uma excelente noite de trabalho, de aprendizado e de descanso. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pela presença. Graças a Deus conseguimos fazer o estudo hoje sem grandes problemas, né? Depois de algumas semanas de dificuldade. Muita paz a todos, pessoal. Um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Até mais.